Por favor, você podem confirmar se estão recebendo o áudio, tudo ok? Por favor. Ele saiu. Concluir só aqui as configurações finais para eu chamar aqui o Eliezer, né? Sei que ele entrar, professor Eliezer. Sem O áudio. áudio, você não está escutando não o áudio? João Paulo Lima. Voltou o áudio? Ok. Só esperar aqui o professor Eliezer entrar. Eu acho que eu vou colocar pra frente. Vai ser nossa uma noite antes de poder dormir. Deixa eu marcar onde é que vai ser com o Instagram. CRC. Você não mandou um link não? Onde o link deve ir? Pessoal do grupo. Como é que eu Você mando? não está aí online? Você só pode encaminhar para ele. Porque eu não posso encaminhar daqui. Como é que eu encaminho? Aqui? É. Mas ele encaminha pro Instagram. Ele não manda pro... Deixa eu colocar.
Só aguardando aqui o professor Eliezer entrar, gente, para a gente começar a nossa live. Tire o som do seu. Professor Eliezer, Opa, boa tarde. boa tarde. Prazer revê-lo. Opa, tudo bom? Tudo bem? Deixa eu ver se eu acerto aqui. Eu não sei se... Já estamos, já estamos online, viu? Ok. Eu não tenho certeza. Dá para fazer a live pelo computador ou só pelo celular? Eu não Só pelo sei. celular, professor. O computador é só... Isso, Tem um tempo, né? isso. Infelizmente. Então vamos por aqui mesmo. Vamos. Ok? Professor, Então, é um prazer revê-lo, né? Tê-lo aqui na nossa live, né? Falando aí sobre a economia em tempos de pandemia. Professor Eliezer, para quem não conhece, foi funcionário, né? Hoje é aposentado da Cefaz, Secretaria da Fazenda. É de Quixeramobim, né? tô. Fortalezense, É uma terra também. Cambucinha é maravilhosa. vozão, né? De coração. Também, isso aí, verdade. Hoje você tá com uma empresa de consultoria, né, professor? Isso. Estamos fazendo alguns trabalhos de consultoria tributária. Estamos fazendo aí... E a gente aposenta, mas ainda tem muito o que fazer. Ainda dá para
passar um tempinho trabalhando. É isso que a gente vai fazendo, né? Exatamente. E aí a gente está aproveitando para fazer isso aí. Ainda dou minhas aulas, mas agora a gente vai tentando ajudar o que a gente pode, né? Pronto, professor, deixa eu falar aqui. Eu sou contador também, né? Fui delegado por um período aqui na cidade de É. Camusim. Hoje, Camusim tem o prazer de ter dois representantes do CRC, né? Que hoje é o Felipe Silva, né? Que é representante delegado. Nós temos Sim, o Nagel Cunha, que é conselheiro, conselheiro, né? exatamente. Gente muito boa. Pronto. Então, assim, hoje Camusim está abençoado com essas duas pessoas que representam aqui essa região. E eu faço parte, né? Eu sempre participo das atividades aqui com o CRC, em Camusim, sempre está motivando a classe e trazendo algumas novidades. E aí, a gente está trazendo você, né? Brilhante, palestrante, conhecedor de muitas coisas do nosso Brasil, né? Secretaria da Fazenda e dentre outras atividades. Professor, o que vamos pontuar aqui, levantar aqui algumas discussões, né? As medidas que o governo federal e estadual hoje, né, já que a gente está falando de economia, o que é que o governo federal e estadual hoje está se fazendo para que as empresas, né, possam melhorar, né, o seu dia a dia nesse período que aí está tão turbulento hoje. O que é que você pode nos dizer a sua visão, o que é que está acontecendo hoje, o que é que o governo federal e estadual está fazendo pelas empresas, pelo Estado? Muito bem. Antes de mais nada, uma boa tarde a todos. Vou dar um alô aqui para o pessoal que está pedindo. Nosso amigo João Paulo, lá do Tianguá, está mandando um alô Tianguá. para a turma lá do Tianguá toda. Eu vou passar um pouquinho aqui para cumprimentar os nossos amigos. A Cida, Francimar, um abraço. O Nagel, nosso amigo Nagel está aí. Isso. Mocinho, muito bem. Douglas. Tem o John lá de Tapipoca também, contador, à frente também da CDL. Ok, Grande você amigo nosso, meu sócio. vai lembrando aí, vai vendo as pessoas aí. Eu estou aqui mandando um abraço para todos que já entraram aí. E nós vamos falar um pouquinho dessas medidas que foram tomadas, porque na verdade é o seguinte: não somos especialistas, não vamos falar de pandemia. A pandemia trouxe como consequência um problema sanitário, um problema de saúde, mas em consequência também a onda que o ministro Paulo Guedes diz, a segunda onda, que é a da economia. É Então, verdade. fechar todas as empresas e aí abrir aquelas empresas que são as chamadas essenciais. Como fica a economia no momento atual e como se espera, porque ninguém tem resposta. Você perguntar quais são as respostas, são incertezas. Nós vivemos num momento de incerteza. Elisângela, um abraço aí. A minha esposa entrou aí, Rosilene está aí, um beijão para ela está aqui também. E o que aconteceu? Em função dessa situação toda que nós estamos vivendo, os estados têm muito pouco, eu diria, muito pouca margem de manobra em relação à questão de medidas econômicas para salvar a economia. Os estados, depois que perderam os seus bancos, ou que, na verdade, ele fazia dinheiro através dos seus bancos, isso aí foi uma Sim. medida que, no final das contas, foi salutar para o país. Nenhum estado mais tem seus bancos. Só tem um banco de desenvolvimento lá no Rio Grande do Sul, mas não tem mais a função que tinham os bancos estaduais. Então, os estados não podem mais emitir títulos, não podem emitir dinheiro, como fazer através dos seus bancos, e tem que se socorrer do governo federal mesmo.
Então, o que aconteceu? Duas frentes. Uma de socorro à própria população, que foi feita através de várias medidas que foram tomadas. Algumas o governo estadual tomou. Tem que ressaltar também algumas boas medidas para as pessoas mais vulneráveis, como a história do Vale Gás, Vale Gás. da energia elétrica para as pessoas também não pagarem energia Baixa elétrica. renda, né? As pessoas de baixa renda, as pessoas que precisavam do gás, da energia, que perderam tudo, eram informais, estavam no desemprego, precisavam de ajuda. O governo estadual, na medida do que ele podia fazer, essas duas medidas foram muito importantes. Mas o governo federal saiu com uma medida que foi importante, de socorro a essas pessoas. Aí se mostrou um socorro a 50 milhões de brasileiros. É muita gente. É um quarto da nossa população precisando desse socorro, desses R$ 600, e agora estão pagando a segunda parcela. E eu vislumbro numa dificuldade que nós estamos tendo, e eu não sei, pelo que está anunciando aí, mais 60 dias pela frente, e apenas 3 parcelas serão suficientes. É o que eu penso, que eu acho que vão se estender isso aí, pelo menos para mais 1 ou 2 parcelas de socorro a essas pessoas mais vulneráveis. É aquilo que eu penso, muita gente não conseguiu, outras pessoas de forma também... são os erros. No meio de 50 milhões de pessoas, você tem algumas aí que equivocadamente pediram esse auxílio, receberam, Sim. e o governo disse: devolva, senão você estará cometendo um crime. Aí ele já ofereceu um aplicativo lá para que você devolva esse dinheiro. Esse é um caso em relação à questão das pessoas vulneráveis. Mas na economia, nós temos um problema muito, mas muito sério e grave, é o das empresas. Como socorrer as empresas? Porque saiu uma pesquisa recente, a Cielo lançou uma pesquisa antes de ontem, onde o varejo brasileiro, como um todo, pegando o varejo como um todo no Brasil, teve uma queda de quase 30%. Eu achei até pouco, porque está colocando apenas do varejo. De todos os setores que ele pesquisou, o único que teve crescimento foi o de supermercados e hipermercados, que cresceu 36,6%. Até mesmo farmácias que estão abertas, as farmácias que estão abertas tiveram uma queda de 3,4%. Por quê? Porque as pessoas também não estão saindo de casa, não estão indo fazer compras. Mesmo que as farmácias estejam abertas, as pessoas estão comprando alimentos. Então, os alimentos cresceram, os supermercados cresceram, por esse motivo que as pessoas estão comprando alimentos, mas também porque houve uma mudança de alguns produtos que os hipermercados vendem e que outras empresas também vendem, e que você só encontrava nos supermercados e no hipermercado, e aí as pessoas acabaram comprando alguns outros itens no próprio supermercado, e por isso teve esse crescimento. Então, e no início também as pessoas com receio de que isso fosse perdurar, acabaram no início do processo se estocando. Foi um problema. Mas as empresas estão fechadas. Nós temos um problema muito sério também, eu vou colocar uma situação em relação aos contadores. Nós estamos falando do CRC, nós estamos falando da classe contábil, nós estamos falando do problema dos contadores. O governo anuncia todos os dias, nesse período, desde março para cá, medidas provisórias, decretos, leis, instruções normativas, regras as mais diversas, portarias as mais diversas, e tudo cai no colo dos contadores. Mas ele diz: contador, você não é atividade essencial, então você está fechado. Então você tem que trabalhar home office. Então, quem teve condição e que trabalhou home office, está se virando, está fazendo seu trabalho home office, está conseguindo atender seus clientes, porque os clientes precisam da ajuda. Para você ter ideia, a gente tem assim, algumas pesquisas mais não específicas, mais não formais, mas de conversar com os contadores. O setor pessoal de todos os escritórios de contabilidade, esse aí cresceu umas 3 ou 4 vezes o trabalho, com demissões, com contratos, né? suspensão dos contratos de trabalho, com redução de carga.
Então, uma Férias. série de medidas que foram colocadas e tudo cai no colo dos contadores. E os contadores tiveram a sorte de serem incluídos num decreto como uma atividade essencial, mas esse decreto durou só 6 horas. Pouco tempo depois, o governo foi lá e revogou esse decreto, que estava no meio de algumas outras atividades que iam entrar, isso ainda no mês de abril, no início, em meados de abril. Alguns municípios, eles editaram um decreto, por exemplo, aqui em Camusim, Sobral, ele permitiu, colocou lá como essencial. Hoje, os contadores de Camusim, eles podem trabalhar interno sem atendimento ao público. Isso é muito bom, porque aí, como nós tivemos uma situação bem complexa. Isso foi um pleito do CRC, viu? Aqui, delegacia do CRC, um pleito. Uma lei federal definiu que os estados, que a União deveria, através de decreto, definir quais as atividades essenciais. Essa lei ainda de fevereiro. A União saiu com dois... Está me ouvindo? Estou lhe ouvindo. Ok. Mas não. Então, saiu com dois decretos federais, o decreto 10.282 e o 10.389. Esses decretos regulamentando essa lei e definindo as atividades essenciais. Aí os estados saíram com os seus próprios decretos. E aí o que aconteceu? A OAB entrou na justiça com a DPF, número 672, para perguntar para o Supremo Tribunal Federal. E aí? Quem tem razão? São os estados, os municípios ou o governo federal? Aí, através de uma liminar, o ministro Alexandre de Moraes deu em fase liminar, dizendo que haveria uma competência concorrente entre União, Estados e município, que é uma federação, para definir as atividades que poderiam funcionar. E com isso deu essa autonomia aos estados e aos municípios para deliberar sobre o estado ou o município que vai fechar e que vai abrir. Mas o que aconteceu efetivamente então com a economia? Então nós vivemos hoje uma situação em que logo no início também, para suprir o problema que ia acontecer das empresas, a economia parar, as empresas fecharem, o governo federal anunciou medidas para ajudar as empresas através de linhas de crédito, de financiamento, seguradas pelo Tesouro e pelo BNDES, mas feitas através dos bancos, não direto no BNDES, o que para mim eu acho que foi um erro. Ele deveria ter feito direto no cartão de crédito, no cartão BNDES, que poderia ser muito mais simples e muito mais fácil. Acredito que é tempo ainda de rever isso daí, porque isso está sendo um drama. Dos 40 bilhões que ele anunciou para financiamento das empresas, das médias empresas, em relação à folha de pagamento, por exemplo, ele só conseguiu liberar 2 bilhões, 5% apenas. Isso não representa nada. Tem mais uma linha de crédito para as microempresas. As microempresas que faturam até 360 mil têm a possibilidade de ter uma linha de crédito de até 30% do seu faturamento de 2019 ou 50% do seu capital inicial. As empresas que iniciaram as atividades. Essa lei saiu agora, né? Está com uns 2 dias, né? Exatamente. Mas o que está acontecendo? Os bancos estão criando uma série de dificuldades para as empresas. As empresas não estão conseguindo. Esse é o grande drama. Então, todos os anúncios de socorro às empresas estão sendo desse jeito. Mas também me entristece porque tudo isso é forma de fazer com que as empresas se endividem. Também. Não que as empresas se capitalizem, o que era mais importante foi você viver numa situação em que eu estou precisando de socorro, então eu estou precisando de empréstimo. Na hora que eu estou precisando de empréstimo, as dificuldades elas estão acontecendo, o que é terrível, e isso faz com que muitas empresas, não conseguindo esses financiamentos, acabem fechando, mas mesmo as que estão conseguindo, elas vislumbram um tempo na frente de uma preocupação, que são empréstimos, terão que pagar. Mesmo que seja a juros muito baixos, as situações... Carência, né? Com carências que estão propondo, uma carência aí maior e tudo mais,
ajuda, facilita para as empresas, dá um socorro momentâneo para as empresas, mas as empresas têm que abrir o olho, porque isso é financiamento, isso é empréstimo, elas vão pagar esses empréstimos, né? Então as dificuldades são grandes, por quê? Porque você está passando por uma situação de dificuldade, aí você diz assim, quais foram então as medidas, além das medidas de financiamento, que se salva a economia das empresas e que aponta para a sobrevivência dos negócios e fazer com que as empresas, no pós-pandemia, consigam sobreviver e não fechar as portas? Mas e se ela não conseguir sobreviver? Se ela fizer um empréstimo e não conseguir manter os funcionários que ela tinha a folha de pagamento? Então, por que conseguiu 2.000 empresas? Porque as empresas têm dificuldade e pensam assim, eu não sei se eu vou conseguir manter meus funcionários no longo prazo como estão pedindo. Então, como é que eu vou financiamento de longo prazo em relação a salário e eu não sei se eu vou manter esses funcionários? Essa é uma dificuldade. Então, a dificuldade em relação ao financiamento da folha foi essa. A outra ajuda que o governo deu, e essa foi importante, foi em relação aos funcionários, a medida provisória que suspendeu o contrato de trabalho. Aquela inicial de conceder férias. Não valeu, né? Foi o início de tudo, mas depois ele veio com a medida que foi, eu diria, mais salutar de todas as medidas que foram tomadas em relação aos funcionários, foi a da suspensão ou da redução da carga de trabalho. Essa daí, eu diria que, dentre as medidas, foi a que mais ajudou as empresas. Ajudou as empresas. Ajuda por quê? Porque é o governo que está bancando através de um fundo, né, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, como se fosse um seguro-desemprego para esses funcionários, para não serem demitidos. Mas o que se viu, na verdade, é que as empresas, uma boa parte das empresas demitiram mesmo. Muita gente demitiu, muita gente já demitiu. Tudo isso é reflexo do que estava acontecendo com a empresa. É uma empresa que tem nos shoppings, vamos só pensar desse jeito, os centros comerciais e os shoppings que não têm perspectiva de abrir, que estão fechados. Essas empresas não conseguem se sustentar. Aí você dizia, mas tem outras que conseguem ainda, por alguns meios... Delivery, né? Vendas na internet. O que eu acho que é uma coisa bem importante, vou falar sobre o delivery depois, que é bem interessante para a economia. Uhum. Coisa bem importante o que aconteceu. Mas muitas empresas não conseguiram e tiveram que fechar suas portas. Por quê? Porque estava lá, não estava entre as atividades essenciais, né? Liberadas, chamadas essenciais, e tiveram que fechar suas portas. Foi esse o drama que as empresas passaram. Bom, o que tivemos mais? As medidas que o governo adotou, de uma certa forma, para ajudar a economia. Então, teve uma medida que foi importante, que ela representou 80 bilhões na economia, que foi o adiamento dos impostos. A prorrogação dos impostos, né? A prorrogação da contribuição previdenciária e do PIS e COFINS. Teve aí a redução, teve a redução também do Sistema S, né? Essa daí é boa, porque é a redução mesmo. Ele reduziu por 3 meses em 50%. Reduzir significa dizer que eu não vou pagar total. Então, o Sistema S ainda entrou na Justiça, mas o Supremo Tribunal Federal garantiu essa redução. A medida provisória. A medida provisória ficou garantida através da decisão que houve. O Cleiton, John Cleiton está fazendo uma pergunta aí. Aliás, o John Kelton. John Kelton. Poderia o governo federal, em vez de dar aval e arcar com a grande parte da dívida dos pois grande parte não vão pagar, ela destinar logo esse dinheiro ao empresário? O John Kelton, né? Numa situação, aquela situação a gente tira para a gente, a vida pessoal de cada um. Então, quando você tem um parente que está doente
e você vai atrás dos recursos que forem possíveis, que forem necessários, até se endivida para ir atrás de resolver o problema de saúde daquele teu parente, daquela pessoa querida que você tem na família que está necessitando de ajuda, na verdade. Isso acontece com todo mundo. O que o governo federal, como eu disse no início, os governos estaduais, obviamente os municipais, não tem como se socorrer sozinho, porque eles vivem dos tributos, e os tributos fatalmente caíram, a arrecadação caiu fatalmente, a economia está parada. Então, qual é o socorro que é possível? O único socorro possível é do governo federal, e o governo federal arcar com essa conta, e essa conta ser paga por todos os brasileiros através dos títulos que vão aí vir depois que a pandemia passar, como o governo vai se financiar para poder pagar essa conta, que é bem alta, muito alta, que está acontecendo aí. Professor, Se ele vai socorrer ou não, ele tem que fazer as contas, porque são muitas empresas. E eu não sei se vai ter esse dinheiro para socorrer todas elas. Pois não, com certeza. E você acha que está se gerando muita expectativa em relação à questão da flexibilização e o isolamento? O que você pode dizer para a gente a respeito disso aí? Olha, tem uma reunião aconteceu no domingo mesmo. Hoje as coisas estão tão rápidas que você tem uma notícia que ela acaba sendo uma notícia velha de um dia para o outro, né? Há uma reunião domingo entre que o Robson de Castro, presidente do CRC, participou. Ele disse que, com o governo, ele disse que as informações que obteve lá nessa reunião era de que o governo sairia com uma outra medida, isso que aconteceu, de prorrogação. Ele prorrogou por mais 11 dias o isolamento, e ia iniciar a flexibilização em 4 etapas. Cada etapa de 14 dias, cada um dá todos 56 dias. Portanto, esperemos aí mais 2 meses e alguns dias, pouco mais de 2 meses, para que, na expectativa do que o governo disse na reunião, a economia volte a funcionar. E eu não acredito que o voltar a funcionar será mais da mesma forma. O nosso normal, por uns 2 ou 3 anos, será diferente do normal que nós vivíamos. O normal que nós vivíamos é um normal diferente, e é necessário realmente uns protocolos diferenciados para que as pessoas voltem a circular e viver em sociedade, interagindo, porque sem a interação a economia não anda. E não adianta também eu abrir, botar os lá numa empresa e as pessoas não estarem circulando e não vão fazer compra. Porque o isolamento permanece das pessoas, as pessoas com medo ficam dentro de casa. Então, como abrir? Né? O John... O Robson ele falou também ontem, exatamente. Ele falou nessa reunião, na verdade, né? O Robson teve uma live e ele falou nessa reunião. Da questão da flexibilização, que você justamente está falando aí agora. Eu vejo o seguinte, ontem aconteceu, para mim, o dia histórico desse país, o dia mais importante dessa história toda foi o dia de ontem, na reunião de ontem, em que o presidente recebeu pessoalmente o presidente da Câmara e do Senado e todos os ministros, e fizeram uma reunião com os 27 governadores do Estado, que são medidas que vai socorrer os estados e os municípios como um todo. Então, a primeira foi a lei que foi aprovada, que ele disse que vai sancionar, estava dependendo de alguns detalhes técnicos, e que isso deve estar acontecendo hoje ou até segunda-feira. Os estados vão receber essa ajuda em 3 parcelas. 60 bilhões. Ele também ia vetar alguma coisa lá, né, professor? Ele vetou, ele fez essa reunião toda exatamente para ter apoio dos governadores para vetar uma exceção em relação à questão do aumento salarial dos servidores públicos. O que acontecia? Nessa medida, nessa lei que foi feita, foi aprovada, inicialmente começou na Câmara, depois no Senado foi mudada totalmente, e veio com a exceção em relação ao aumento dos servidores públicos nos próximos 18 meses. Então, o que acontece? A restrição é não ter aumento de servidores públicos até o final do próximo ano. Eu, como servidor público que eu fui e que estou aposentado, ainda recebo como servidor
público aposentado, eu achei uma medida tremendamente correta, estupidamente. Você imaginar que todo mundo, muita gente aí sofrendo, perdendo emprego, perdendo seus trabalhos, estavam colocando sua cota de sacrifício, os servidores públicos também tinham que ter a sua cota de sacrifício. Eu acho justíssimo. E colocar as exceções, qualquer que fosse ela, como estava lá, não, as exceções para o servidor da saúde. Na hora que colocasse uma única exceção, ia ser um caos para todos. E abrir precedente, né? Abria o precedente e outras categorias iam querer, como aconteceu lá na própria Câmara, e foi aprovado na Câmara. Acho justíssima essa medida de vetar esse aumento nos próximos 18 meses. Você quer ficar até o final do próximo ano esse aumento. Tudo bem. É um sacrifício onde muita gente está fazendo muito maior sacrifício. E eu acho muito justo. Então, certeza. Então, a aprovação vai ser essa. E tem uma outra que é muito importante, que já durava 24 anos, que era uma briga entre os estados e a União acerca das compensações da Lei Candir. Essa Lei Candir é de 96, e até 2003 ela teve uma forma de compensação aos estados, e daí para cá uma briga que vem durando esse tempo todo. E aí, finalmente, antes de ontem, os estados, todos os 27 governadores e a Advocacia Geral da União, junto com o Supremo Tribunal Federal, assinaram um grande acordo, e até 2037, ou seja, durante 17 anos, os estados vão receber mais 65,6 bilhões de reais em compensação da Lei Candir. Por que eu digo tudo isso para efeito do que nós estamos falando da economia? Os estados estão sofrendo muito com a queda da arrecadação, e os municípios também. Não se engane, porque todos esses gastos que estão acontecendo aí é uma conta que todo mundo está sabendo que alguém tem que pagar, e que é o povo brasileiro como um todo. Então, esse socorro que foi dado para os estados e municípios é o reflexo do que vai dar fôlego para os estados sobreviverem, para pagar seus fornecedores e tudo mais. Agora, tem uma coisa que é muito importante, que vale aí para Cambuci, vale para todos os municípios, vale para todos os estados. Somos nós que temos que observar que gastos são esses que estão acontecendo. O que qualidade de gastos são esses? Eu vou dar um exemplo de um problema que ainda não foi efetivamente explicado. Eu moro aqui na Vila União. E eu nem sabia, mas eu soube através das redes sociais que aqui pertinho de mim estavam construindo um hospital, já todo construído, um hospital de campanha, ao lado do Repercutiu muito isso aí, né? Isso. E aí, de repente, o hospital estava lá, saiu denúncias, todo montado, com camas, com não sei o quê. Não funcionou, e de repente desmontaram tudo. Do sábado para domingo foi totalmente desmontado esse hospital de campanha. Isso precisa ser explicado, a população precisa de justificativa para isso. Por que se gastou tanto para construir algo que não foi utilizado? Se ainda não foi explicado, então é necessário que o governo, em algum momento, venha e explique para a população. Foi isso. E tem uma meia-culpa de dizer, houve um péssimo planejamento nesse aspecto. Porque todo mundo sabe, se você monta e não tem como levar paciente para lá, então foi mal planejado. Então é um problema a ser discutido, eu diria, a ser discutido com a população, esse problema que afeta efetivamente a economia, que nós estamos pagando essa conta. Nós vamos pagar essa conta. Bom, mas ainda falando professor, do nosso amigo... Diga. Tem uma pergunta aí do SESCOM Contabilidade. Ele fala sobre o decreto, né? A autorregularização, que está suspenso, né? A secretária acabou suspendendo, né? Devido à pandemia, né? Saiu agora um decreto. São tantos decretos, eu vou guardando aqui, mas são tantos os números do decreto. Mas sai um decreto, importante é pensar nisso. O decreto, tá dando certo. Porque a minha imagem foi que parou aqui no seu... Deve ter sido sua internet aí. Continue, nós estamos ouvindo você. Foi.
Bom, vamos lá. O decreto agora, nesse decreto, o decreto inicial ainda, que adiou por 60 dias aquelas medidas iniciais que todo mundo estava pedindo, um adiamento por 60 dias a partir da data do primeiro decreto, que foi do 16 de março. Então, ficou meio impreciso aquilo ali, estava meio impreciso. Augusta, boa tarde. Augusta, um abração. Então, o que acontece? Saiu agora um decreto, e no decreto ele estava muito claro. A escrita fiscal digital FD de março e abril ficou para entregar em 20 de junho. E a de maio em 20 de julho. Então saiu esse adiamento, praticamente mudou esse prazo, passou para 90 dias, né? Basicamente foi isso. E todos os prazos em relação ao Estado, contencioso, fiscalizações, IPGE, tudo foi para o dia 15 de junho. Então, vamos só separar. Então, a autorregularização, as fiscalizações, as intimações, o cumprimento de todos os prazos foi suspenso até 15 de junho. Então, vamos pensar em relação ao contencioso, que também foi 15 de junho. Então, o contencioso, como essa suspensão conta a partir de 15 de junho, se você tinha prazos a cumprir durante esse período, esse prazo está suspenso, significa dizer que ele recomeça no dia 15. Não é que tudo vence no dia 15. Não. Em relação ao contencioso, ele é suspenso esse período e no dia 15 recomeça esse prazo. É como aquele mesmo prazo de suspensão do período de recesso de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Então, é uma suspensão que aconteceu nesse prazo. A Augusta está mandando um abraço aí, Ademir, para todo o pessoal de Camusim. O pessoal de Camusim, né? Um abraço, Augusta. Bom, então o que acontece? Os prazos também para inscrição de débitos na dívida ativa, os prazos para protestos da dívida ativa, que a dívida ativa tem agora duas formas de cobrança, tem a forma de protesto em cartório e tem as execuções fiscais. Então, tanto a inscrição de novos débitos na dívida ativa, como os protestos, até mesmo os protestos, segundo a live da doutora Camille, ela diz, até os protestos que tinham se iniciado ainda em fevereiro e que já estavam no prazo, mas que já tinham sido ido para cartório, todos eles também foram suspensos e ela pegou todos de volta. Então, todos os prazos de novos protestos foram suspensos, inclusive aqueles que haviam já iniciado em fevereiro, março, aliás, em março, e os que foram em março ela suspendeu todos. Portanto, os prazos foram para 15. Então, em relação a prazo, aconteceu isso com o governo do Estado. O mais do governo do Estado, mas por decisão não do governo do Estado, mas sim por decisão do Comitê Gestor do Simples Nacional, foi a postergação, né, dos ICMS, porque os federais já haviam sido suspensos, já haviam sido prorrogados para outubro, novembro e dezembro. De março, abril, maio, foi para outubro, novembro e dezembro. Então, vamos imaginar o que está acontecendo. Nós estamos chegando a final de maio, né? Então nós estamos vivendo junho, em que não tenho nada, onde somente pagar as coisas. Mas pagar as coisas onde a economia ainda está parada, e pelo andar da carruagem, pelo programa aí, pelo projeto do governo, nessa flexibilização mais lenta, eu vou passar 60 dias, ou seja, o mês de junho e julho, e só vamos contar com algo de retorno à economia, pensando de forma otimista lá para julho, para agosto. E as empresas que estão fechadas vão pagar em junho, o mês de junho, mas é pouco, mas tem valores a pagar. Teve compras que ela fez ainda em março e está vencendo agora em relação à substituição tributária.
tem uma série de situações que estão acontecendo agora que a gente está começando a pensar é que essa conta lá de outubro, novembro, dezembro, essa mesma agora que é mais recente, que você pode até pagar agora porque está parado, então aquilo que foi de março e abril, você vai começar a pagar agora, em junho, julho e tal, do Simples Nacional do Estado e do município. Mas a minha preocupação é com duas contas chegando no mesmo mês para as empresas que ainda não retornaram às suas atividades completamente. Então, é uma outra preocupação que a gente tem que começar a pensar, né, lá na frente, como resolver esse problema. A Sescont está falando ainda na multa dos 10% da autorregularização. Nós já batemos nessa tecla diversas vezes para a secretária. Nós já falamos esse assunto diversas vezes e não resolveram ainda. Eu já disse diversas vezes, eu já coloquei isso no papel. O CRC já se manifestou. No Condecon, nós também temos essa medida pedindo à secretária, dizendo para ela que as empresas que estão, Simples Nacional, se autorregularizando e que têm o seu produto por substituição tributária, estão pagando uma conta muito mais alta do que as outras empresas que têm sua mercadoria tributada. Porque quem tem a sua mercadoria tributada vai lá e paga ICMS equivalente a, no máximo, 3,95%. E as empresas que já pagaram ICMS, eu disse para ela, que já pagaram ICMS de forma antecipada, o Estado já aceitou esse imposto de substituição tributária pago por ela ou por outros, porque recebeu condição, as empresas vão pagar o ICMS, vão pagar 3,95%, e as empresas que o imposto já está pago por substituição tributária vão pagar mais 10%. Eu acho isso um abuso, é uma multa muito pesada para as empresas do Simples que têm que arcar com uma situação dessa. E não é uma infração. O pior de tudo é que se eu estou pagando multa como se eu tivesse sido pego numa fiscalização, quando na verdade o Estado está dizendo se autorregularize. Autorregularizar é não pagar multa. Inventaram essa história de pagar multa. Mas aí quando você estava lá, você pensava diferente. Aliás, você está defendendo algo que era diferente. Eu sei, eu entendo os nossos colegas, porque eu estava lá, e quando a gente estava lá, a gente acabava pensando como fiscal mesmo. O fiscalismo dá nisso. Mas eu estou agora fora e estou percebendo o tamanho do problema para as empresas pagarem 10% de algo que já pagaram. E é muito grave isso daí. Mas agora, depois do dia 15, vai recomeçar a autorregularização. Sescont é o nosso Sescont, contabilidade. Eu não estou lembrado. Fugiu a memória? Hã? Ele Fortaleza. Pronto, então, o John está falando aqui. Em relação à autorregularização é isso. Então, nós temos um problema em relação à autorregularização que é essa situação. E monitoramento e fiscalização, como é que vai ficar, professor? Tudo foi adiado para depois do dia 15. Eu acredito que, quando diz dia 15, a situação é que não é dia 15 exatamente, todo mundo dia 15. Obviamente que a partir do dia 15 reinicia os prazos, a não ser que venha um novo decreto que mude e tudo mais. Eu diria o seguinte, eu estou retomando agora um pensamento em relação a isso daí. Se eu estou retomando a atividade econômica de uma forma flexível, nem todos estão retornando, eu acho que nessa mesma linha de pensamento do governo, ele também deveria se flexibilizar em relação às cobranças e prazos de uma forma também flexível. Obrigação, ele não pode adiar as obrigações principais por vários motivos que o governo precisa arrecadar. Mas eu diria a obrigação acessória, eu não diria nem nos prazos de transmissão, porque isso aí você acaba cumprindo mesmo. Mas esses prazos em relação à fiscalização,
os prazos em relação à dívida ativa, os prazos em Algum, relação cumprimento, né, também virem de forma mais flexível. Eu acho que é um pensamento que a gente tem que começar a imaginar. Se a economia não retornou como um todo, cumprir esses prazos também de forma mais escalonada, né? Eu diria dessa forma, ou mesmo deixar isso aí para a última etapa, em relação a esses prazos do contencioso, esses prazos de fiscalização, esses prazos de cumprir obrigações em relação à dívida ativa. Eu acho que isso poderia ser postergado. Em relação a cumprimento de obrigação acessória de transmitir, se ele logo flexibilizar para que os escritórios de contabilidade possam retomar suas atividades, se não nessa primeira etapa, mas na segunda, porque, de acordo com o que a gente soube, ele tinha visto que flexibilizar para os escritórios de contabilidade ia representar 6 mil pessoas retornando ao trabalho. E junto com as outras atividades que ele já tinha elencado como prioritárias, construção civil, algumas indústrias, o número na cabeça dele, lá nos planejamentos dele, estava acima desse limite. Isso aí foi o Robson que colocou para a gente quando ele analisou 1.600 e poucos escritórios de contabilidade, representa 6 mil empresas, mais ou menos essa conta que ele fez, e por isso que acredito, pelo que circulou nas redes sociais, aquela lista da primeira fase não estava nos escritórios. Estava lá uma atividade de serviço de apoio às empresas, que não tem nada a ver com contabilidade, pessoal. É outra atividade, apoio às empresas, que não tem nada a ver com a contabilidade. Muita gente estava perguntando, esse daí é a contabilidade? A gente tem que pensar especificamente, a contabilidade não saiu naquela lista, a não ser que seja incluída. Por isso que a gente tem que ter cuidado em relação a essa primeira fase, a contabilidade retornar. Entendi. Professor, para a gente já está quase no final aqui, concluindo, eu queria ouvir de você referente à questão o que é que você acha da retomada da economia? Como é que vai se comportar a questão da retomada da economia, do seu ponto de vista? Eu costumo dizer que quem souber dessa resposta é a pergunta de $1 milhão. Ela não tem resposta, ela tem perspectiva. Porque todas as vezes que acontece algo na vida da economia, na vida pessoal de todo mundo, você busca uma referência. Então, quando você busca uma referência dessa pandemia, a única referência é a gripe espanhola, que aconteceu há mais de 100 anos, né, no início do século passado. Então, nós vivemos, ou então a Terceira Guerra Mundial, que foi um pouco depois. Então, qual é, na referência que todos têm, algo a dizer como referência, qual é o manual que você tem para se espelhar? Nenhum. Nós estamos vivendo uma situação em que aquele que começou mais cedo está sendo espelho para aquele que começou a pandemia um pouco mais tarde, né? Começou a sentir um pouco mais tarde. E diante disso, existem muitos erros, muitos acertos. Não acredito que ninguém deliberadamente, nem os governadores, por mais que sejam metidos política no meio dessa história toda, nem presidentes, nem governadores, nem prefeitos, de um modo geral, ninguém teve intenção clara de eu vou fazer isso aqui que eu quero maltratar a população, eu vou fazer isso aqui que eu quero acabar com a minha economia, eu vou fazer isso aqui porque eu quero massacrar o povo, eu vou matar um monte de gente. Acho que ninguém pensou isso. No mundo todo, não tem esse pensamento para ninguém. As pessoas se preocupam porque a economia é realmente a base da sobrevivência das pessoas. Então, como é que eu vou parar todo mundo, parar a economia, e principalmente daqueles vulneráveis que viviam do dia a dia, ganhando de manhã para almoçar no outro dia, ganhando no dia para comer no outro. Esse é o grande drama, esse é o grande problema. Então, como isso vai retornar, estão falando aí numa história qual é o novo normal? Qual é o novo normal da nossa vida? Eu diria que tem uma série de novos normais para a nossa vida. Eu aponto um deles como o legado dessa história toda que nós vamos ter,
está no anúncio do Facebook mandou ontem, né? É que ele disse que a grande maioria dos seus funcionários vão passar a trabalhar home office. Então, ele está dando um recado de que o home office veio e a grande maioria dos seus funcionários, mesmo depois da pandemia, vão trabalhar em home office. Então, o que eu quero dizer? Vai ser tendência, né? Eu acho que vai ser tendência de muitas empresas. Vamos só imaginar. Muitas empresas estão hoje utilizando as diversas plataformas de conversação online. O Instagram, o Zoom, Facebook, YouTube e tudo mais. Várias surgiram, umas cresceram bastante, muito, como o Zoom, que apareceu e veio bem estável. E isso vai ser tendência de reuniões futuras. Empresas, ou mesmo organismos, órgãos públicos, de um modo geral. Eu tenho um exemplo, por exemplo, reuniões da COTEP, grupos de trabalho que acontecem em todos os estados. Todo mundo vai para Brasília, vai para algum outro estado se reunir. Isso não vai mais acontecer. Havia uma necessidade de que isso acontecesse no passado, mas as pessoas sempre queriam viajar. Então, eu diria que essa tendência das viagens de negócio reduz um pouco a atividade econômica das empresas aéreas, mas ganha muitas empresas quando eu tenho um custo muito reduzido de fazer reuniões dessa forma. Travou aí um pouquinho? Tá me ouvindo? Travou. Tô te ouvindo. Professor, E é muito importante que acontece em todas as cidades. É o chamado delivery. A delivery passou a ser uma grande arma, um grande trunfo das empresas na sobrevivência de hoje, mas aposte numa coisa muito importante. As empresas que investiram nisso, as empresas que entraram nessa história de delivery, elas terão no futuro um ganho muito grande, porque esse mercado vai se expandir mesmo após a pandemia. Então, são duas coisas. As redes sociais, as plataformas de comunicação online e o delivery como uma ferramenta para trabalhar com muitas empresas. Hoje vai ser dada a liberdade ao consumidor, de um modo geral, de fazer suas escolhas através do delivery. Pode ter certeza que as empresas, mesmo um Camusim, você percebe isso aí, você está no CDL, você percebe no comércio local, como foi que as empresas, nas pequenas